Através de uma denúncia, a polícia conseguiu acionar o Ministério Público conseguiu um mandado de busca e apreensão e foram lá e bateram na porta da casa. Gabriela estava trancada, realmente trancafiada. E por um erro de conduta, por um erro de condução, não existia naquele mandado de busca e apreensão de pessoa, de resgate, não existia uma ordem de arrombamento. Eu gosto muito de falar das empregadas domésticas porque são 90% da categoria. E se vocês não sabem, assim, a maior categoria profissional do país são as trabalhadoras domésticas. E o Brasil tem a maior categoria de domésticas do mundo inteiro. As domésticas, elas superam em número os trabalhadores da construção civil. E são formadas 90% por mulheres pretas, pobres, da periferia. E vem assim, as avós das atuais empregadas domésticas são ex-escravas. E a gente tem esse estigma, realmente, esse corte social bem nítido na categoria. Então é muito bom a gente pensar nesse sentido, porque todas as mazelas que a população preta traz nas costas, a categoria traz muito mais ainda. E a gente ainda vê a subordinação de uma forma muito grosseira, a gente ainda vê alguns traços de subserviência mesmo, e alguns casos de escravidão moderna, né? De escravidão moderna, de uma trabalhadora doméstica que é submetida a trabalho escravo, sim. E a pandemia veio escancarar muito isso. Em alguns momentos, a gente conseguiu fazer alguns resgates de trabalhadoras domésticas que eram proibidas de voltar em casa pelo fato da pandemia. Mas, em outros casos, em alguns outros aspectos, trabalhadoras domésticas que supostamente vinham como criança, vinham do interior, supostamente para estudar, vai ficando. E ela vai fazendo o trabalho doméstico, ela não recebe salário. Ela usa as roupas usadas das vizinhas, das outras irmãs, porque veio para ser como da família. Isso é muito comum, tanto na Bahia como no Brasil inteiro. E vai ficando. O trabalho infantil, ele vai se tornando um trabalho infantil escravo, porque ela não tem a oportunidade de socializar, ela não tem a oportunidade de frequentar outros ambientes sociais que não sejam aqueles. E termina que ela vira uma adulta empregada dentro da casa. Em alguns momentos, Cléris, a gente percebe que essa empregada ela passa de mãe para filha. Ela cuida da filha, a filha cresce, vai ter seus filhos, ela passa a cuidar dos filhos da filha. Enfim, ela vai sendo um objeto dentro daquela família e vai transitando dentro daquela família. E a gente tem visto isso de uma forma muito, muito grave. Você falando e eu estava aqui imaginando, recentemente teve um caso no Imbuí, e a gente vinha até falando do Imbuí, que a Justiça do Trabalho possivelmente muda para aquela região, e teve um caso famoso aqui na Bahia, que a mulher exatamente isso, ficava presa, não se permitia que essa mulher saísse, e é mais comum do que a gente imagina, na verdade. E aí, lógico, de uma forma mais ampla, mas falando do trabalho escravo também, e eu que sou da região oeste da Bahia, a região de Barreiras, a gente vê muito isso, Caetano, muito trabalho escravo. Ah, mas não existe trabalho. Existe, e muito, de uma forma muito contundente, muito ampla, na verdade, a questão do trabalho escravo. E com a empregada, a mulher, e é mais comum, a gente observa isso, só que eu não sei, Wagner e Virgínia, se falta um trabalho de divulgação, se falta um trabalho de conscientização. Eu sei que existe lei específica para poder cuidar do direito do empregado doméstico, da empregada doméstica de 13.150, mas eu falo assim da questão da própria população abraçar, sabe? A população, o vizinho, dizer, não, tem algo estranho aqui com a menina que veio do interior, eu vou denunciar essa zorra. A população está contaminada com esse ranço escravagista. A população é conivente. É muito confortável ter uma serva dentro de casa. Então, se a própria população anui com esse traço, esse ranço escravagista, é muito difícil combater isso. E outra coisa que é difícil de combater é porque
a residência é um asilo inviolável. A gente não tem como chegar e fazer com que a fiscalização, que o Ministério Público chegue e adentre a residência de uma família para chegar lá e fiscalizar. Então, isso termina se tornando um entrave para o flagrante e para a caracterização do trabalho doméstico. Eu fui responsável, em 2007, por um resgate de uma trabalhadora doméstica escrava, aqui em Itapuã. O nome dela era Gabriela. Ela foi rebatizada por Renato. Acharam bonito. Disseram, o seu nome não é Gabriela mais, não. Ela foi com 13 anos de idade para essa casa. E com 13 anos de idade, ela ficou em cárcere privado, efetivamente privado, em Itapuã, numa casa em Itapuã. Ela tomava surra um dia sim, um dia não. E ela veio de um interior chamado Cansanção, porque o pai, a mãe dela acharam que era melhor. Os algozes dela, na verdade, os empregadores, tinham um certo parentesco e disseram que ia trazer Gabriela para Salvador para ela estudar. Ela não estudou ano nenhum. Ela terminou sofrendo muitas agressões físicas e assim, torturas psicológicas gravíssimas. A vizinhança terminava ouvindo os gritos, os urros de Gabriela de dor, né? De queimaduras, de cinto, e de quebrar braço, e de coisas assim horrendas. Gabriela esqueceu a data de nascimento. Gabriela não sabia mais o nome. Gabriela não sabia mais que dia da semana era. Ela veio de um interior chamado Cansanção, porque o pai, a mãe dela acharam que era melhor. Os algozes dela, na verdade, os empregadores, tinham um certo parentesco e disseram que ia trazer Gabriela para Salvador para ela estudar. Ela não estudou ano nenhum. Ela terminou sofrendo muitas agressões físicas e assim, torturas psicológicas gravíssimas. A vizinhança terminava ouvindo os gritos, os urros de Gabriela de dor, né? De queimaduras, de cinto, e de quebrar braço, e de coisas assim horrendas. Gabriela esqueceu a data de nascimento. Gabriela não sabia mais o nome. Gabriela não sabia mais que dia da semana era. E através de uma denúncia, a polícia conseguiu acionar o Ministério Público. O Ministério Público conseguiu um mandado de busca e apreensão e foram lá e bateram na porta da casa. Gabriela estava trancada, realmente trancafiada. E por um erro de conduta, por um erro de condução, não existia naquele mandado de busca e apreensão de pessoa, de resgate, não existia uma ordem de arrombamento. Então, Gabriela estava presa dentro de casa, eles falaram com ela pela grade, ela disse assim, olha, eu não tenho como sair não. Então, e as autoridades não tinham como arrombar. Sim. Resultado que eles voltaram para tentar essa ordem de arrombamento com a justiça, de uma forma correta. E quando os patrões de Gabriela chegaram na casa, na residência, ficaram sabendo pelos vizinhos e ela tomou mais de uma surra. E dessa surra, até chegar essa nova força-tarefa para conseguir resgatar a Gabriela, foram mais de 2, 3 dias que ela ficou lá tomando uma surra atrás da outra. Enfim, esse caso tomou uma repercussão nacional, saiu no Jornal Nacional, saiu em todos os jornais, e ela foi colocada num abrigo a princípio, e logo em seguida ela foi devolvida para os parentes em Cansanção. Ao chegar em Cansanção, os parentes, muito envergonhados por ela ter aparecido na televisão, disseram assim, não, aqui você não vai voltar. A gente não te aceita aqui. Então, além de ter sido escravizada, além de não saber o nome, além de não ter conseguido participar sequer do enterro da própria mãe, Gabriela voltou para o interior e não foi atendida, não foi ouvida não foi recebida pelo próprio pai, nem pelas irmãs, nem por ninguém. Se juntou com o primeiro rapaz que passou na frente, ela se juntou, fez uma família, tomou porrada dele também. Hoje Gabriela está em estado de mendicância, praticamente. A gente entrou com o processo, ganhamos bem. A escravizadora já faleceu. Hoje a gente consegue, de uma forma ou de outra, receber alguma coisa através da pensão que essa mulher deixou para o marido. Mas, de toda forma, assim, só para dar um panorama de um caso concreto que eu patrocinei, e, inclusive, se tornou um documentário na HBO. Ele
se chama Escravidão Moderna, é bem interessante de consultar ele. E desse caso vieram outros, muitos outros. Tem o caso de Madalena, tem vários outros casos aqui na Bahia, tem casos no Brasil inteiro. E recentemente, que é coisa muito interessante, o caso de Madalena foi que, mesmo não tendo sido um sucesso trabalhista, ele foi caracterizado como um crime. E os escravizadores foram condenados e penalizados nesse sentido. Isso foi uma grande vitória, a sentença é belíssima. É daqui da Bahia. Mas o juiz trabalhista não considerou sequer, não vou dizer nem o aspecto da escravidão, mas não considerou sequer que ela era considerada empregada da casa. Ele entendeu que ela tinha laços afetivos ou qualquer coisa nesse sentido e que não constituía vínculo empregatício nesse sentido. Mas aí é outra situação. Mas, voltando ao contexto, a gente tem que ficar muito alerta para isso. E esse bate-papo e essa nossa conversa aqui é bem importante para dizer assim para a sociedade, para quem está nos ouvindo, não traga a criança do interior. Não faça isso. Você não está ajudando em nada. Não está ajudando em nada. Deixa a criança no interior. O lugar da criança é com os pais. E, naturalmente, ela vai fazer uma tarefa de casa. Naturalmente, ela vai fugir. E nunca vai ser tratada como as outras crianças que estão dentro de casa. Então, isso é uma prática que você pode reconhecer isso na sua família, você pode reconhecer. E na minha família já teve. E agora, depois de muito, é que eu vim ver, poxa, a situação de Natalícia, que veio do interior, que era um trabalho infantil, era um trabalho de escravo, análogo à condição de escravo. Porque, assim, quando a gente fala escravo, Clérison, não precisa estar preso com corrente. Mas o trabalho indecente, o trabalho indigno, o trabalho desvalorizado, o trabalho que é perigoso, o trabalho que você não exerce com a plenitude, com a saúde do trabalhador, que ele atenta contra a saúde do trabalhador, tanto psicologicamente quanto organicamente, é um trabalho análogo ao escravo. Né? Então não precisa dos grilhões, não precisa da corrente. Porque quando fala escravo, você pensa assim, tem que estar na grade, tem que estar tolhido em sua liberdade de ir e vir. Não é só isso. Então, o trabalho análogo à escravidão tem todo um contexto e toda uma abrangência.